Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira na Oficina das Emoções. Hoje para falar desse tema incrível vou deixar aqui anotado para vocês, Oficina das Emoções, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Gente, e tem um bicho sensacional que eu não sei qual é, que tá gritando, então a gente vai ter uma musiquinha de fundo aqui, super da natureza, nos acompanhando. E a gente vai falar sobre poder pessoal. Esse que é um dos temas que vem sendo pedidos, inclusive, por muitas pessoas. Tá escutando, vê? Não é maravilhoso? A gente tem a natureza aqui participando dessa live junto com a gente, o que é maravilhoso, inclusive. Poder pessoal, né? Em tempos de tantas transformações, em tempos de tantas incertezas, como que a gente reconhece, como que a gente exerce, como a gente fortalece o nosso poder enquanto indivíduo? Então, eu vou começar, bem-vindos, bem-vindas, que delícia, todo mundo aqui. Já chama, inclusive, pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar desse processo. E eu gostaria, inclusive, de começar fazendo essa pergunta para vocês. Em que momento da sua vida você se sentiu, de fato, empoderado, empoderada? Você se sentiu fortalecido? Em que momento? Comenta aí pra gente. Vocês que estão chegando agora, respondam aí pra mim. Parem pra fazer essa análise. Em que momento da sua vida você se sentiu empoderado, empoderada? Você que está assistindo essa live gravada também vale. Comece fazendo esse exercício. Quando você se sentiu empoderado, empoderada, o que precisou acontecer? Ou o que você utilizou para que isso acontecesse? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o poder pessoal, ele não é um fator dependente de questões externas. Olha que interessante. O poder pessoal não depende de fatores externos, mas em contrapartida, por que a gente se confunde sobre esse tema? Porque nós estamos exercendo ele diante de situações que estão acontecendo. Pensem comigo, o poder pessoal não é advindo de fatores externos, mas nós revelamos ele no ambiente ao nosso redor. Muitas pessoas entendem que esse poder pessoal ele vem somente mediante a grandes conquistas. E é por isso que muitas pessoas subestimam o seu valor e as suas potencialidades em função de não ter ou não estar adequado ao que a sociedade caracteriza como poderoso, como poderosa. Então, se eu não tenho aquele cargo relevante do LinkedIn, se eu não tenho uma rede social com X seguidores, eu posso vir a ter uma falsa ilusão de que meu poder pessoal é limitado. Ai, gente, que armadilha! Essa é a primeira coisa sobre poder pessoal que a gente precisa ressignificar. Onde é que eu estou usando os parâmetros para avaliar o que é poder pessoal? Alguns estudos da Universidade de Harvard sobre felicidade, sobre o espectro do sentimento de poder humano, ele conseguiu perceber que uma das coisas mais valiosas para o poder pessoal é o quanto você faz coisas que aumentam o seu estado de felicidade. Olha que interessante. Quando a gente fala de aumento de felicidade, não é sobre um momento feliz, mas é sobre instantes que você consegue validar que ali está a felicidade. E essa é uma grande armadilha que eu já quero começar a traçar com vocês.
Porque a gente espera que os momentos de felicidade são traçados por grandes conquistas. Oi, Dai! Oi, gente! Olha quanta gente linda chegando aqui! Maravilhoso! E aí, o que acontece? Você deixa para validar experiências significativas somente com grandes conquistas. Esse é um dos maiores fatores que nos faz nos sentir fora de poder pessoal ou desprovidos de poder pessoal. Então, vamos supor que você traçou 2 objetivos na sua vida recentemente. Um, de virar diretora da empresa onde você trabalha, e outro, de comprar uma casa própria. Sem julgamento se são objetivos bons ou não, faça de conta que esses são os seus. Você consegue perceber que esses são objetivos a longo prazo? Que esses não são necessariamente, a não ser que você tenha uma condição muito favorável ou que você tenha uma oportunidade muito diferenciada dentro da organização onde você está, mas de fato isso dificilmente acontecerá nos próximos 6 meses. Quando você condiciona a sua percepção de poder pessoal somente à conquista de objetivos, isso significa que você vai ter uma percepção de poder por períodos muito curtos e muito distantes da sua vida. Isso significa que, olha, prestem atenção, isso pode ser que você conquiste o desenvolvimento de inúmeras habilidades. Pode ser que você crie relacionamentos incríveis ao longo dessa jornada. Pode ser que você vivencie cenários incríveis com grandes parceiros nessa jornada. E em função de você ter validado mentalmente conquistas somente atreladas a esses 2 objetivos, você invalida o seu poder pessoal. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender enquanto poder pessoal. Nós não podemos atrelar esta percepção a conquistas externas somente. Poder de realização é diferente de poder pessoal. Poder de realizar coisas é diferente de poder pessoal. Isso significa, por exemplo, que se você for uma pessoa que escolheu, por exemplo, e eu tenho uma grande amiga minha que está aqui participando dessa live e a gente já conversou muito sobre isso, mas se você escolheu, por exemplo, dedicar 3 anos da sua vida à maternidade e não dedicou isso a absolutamente nenhuma outra conquista, pode ser que você invalide esses 3 anos ou tenha dúvidas sobre o seu poder pessoal porque a sua escolha ou o seu trajeto não tem necessariamente conexão com alguma grande conquista externa. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer sobre o nosso poder pessoal. É condicionar isso a grandes conquistas externas sociais. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui, que também está ligado a uma pesquisa maravilhosa feita pela Universidade de Yale sobre a ciência do bem-estar, é compreender o radio positive, que eles chamam, que é quais são os fatores que nós precisamos ter ou validar para que a gente inverta essa equação. Então vamos lá. Segundo as pesquisas, mostram que para cada acontecimento negativo, nós precisamos ter 3 acontecimentos positivos para que a nossa percepção de felicidade esteja em estado de equidade. Aí você deve estar pensando assim, mas Marcela, você não acabou de falar pra gente que essa validação não pode ser externa? Aí é que vem a coisa mais importante desse conceito, senhoras e senhores. Quando eu digo para vocês que eu preciso de 3 acontecimentos felizes para um acontecimento não tão bom, isso significa que você se coloca como um influenciador e como um direcionador de momentos felizes. É aí que a gente começa a mudar essa equação.
Imagina o seguinte, eu vou explicar de um jeito que eu sei que vocês vão entender. Imagina que nós temos um banco emocional. Como você tem uma conta no banco, por exemplo. E a vida faz saques nesse banco sem te avisar. Ou seja, nós temos momentos na nossa vida em que a gente tem saque, ou seja, retirada desse estado emocional e que eles não têm legenda. Nós não vamos ser avisados sobre isso. Isso significa que para que você não entre no cheque especial, você precisa, de forma intencional, decidida, estar constantemente fazendo depósitos. E aí, dentro dessa pesquisa de Yale, eles foram identificar o que para o nosso cérebro é considerado depósitos. Vamos por partes. Primeira coisa, voltando para o poder pessoal, é a clareza e a convicção de que a combinação das habilidades e competências que você tem te fazem uma pessoa única. Aí você pode falar assim, mas tem gente que é mais inteligente que eu, tem gente que é mais comunicativa que eu, tem gente que é mais, caridosa que eu. Sim, mas a combinação da sua inteligência, do seu estilo de comunicação, da sua forma de ajudar e da sua forma de se fazer presente, ela é única e exclusiva sua. A questão é, o quanto você está utilizando essas competências, o quanto você está utilizando essas qualidades de forma consciente. O que acontece, meus queridos, é que muitas vezes, por a gente não se achar tão inteligente quanto fulano, tão comunicativa quanto ciclano, tão generosa como fulana, a gente deixa de usar de forma consciente aquilo que você tem. Então eu quero dar um exemplo prático sobre isso. Tinha uma empresa que uma dessas meninas que estava fazendo esse trabalho de coaching, de descoberta de poder pessoal, e ela falava não com inveja, mas com uma admiração e com um olhar de referência para uma das colegas de trabalho. E ela dizia o seguinte, gente, como essa mulher é comunicativa. Eu acho a maneira como ela se expressa, a maneira como ela apresenta o trabalho dela é tão inspirador que eu não consigo apresentar o meu. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente não tem essa compreensão do poder pessoal e de como eu uso ele, a minha comparação desmedida faz com que eu não use as minhas habilidades. Então o que ela fazia? Ela simplesmente direcionava os trabalhos para que ela apresentasse. Ao invés dela valorizar e validar as qualidades que ela tinha. E aí, quando ela foi reconhecendo, e essa é uma tarefa, eu vou trazer isso de forma prática para vocês, que dá para fazer exercícios para validar isso. Quando ela começou a validar que ela não tinha esse poder de comunicação tão grande, mas ela tinha uma capacidade de análise e uma capacidade de síntese incrível. O que ela começou a fazer? Ok, como eu faço um uso consciente dessas habilidades de modo que eu crie valor? Percebe que eu tiro os fatores externos e os meus padrões de comparação de lado para eu olhar com clareza as minhas habilidades, as minhas competências e uma vez que eu listo todas elas, e aí seja gentil com você. Porque não é porque você não é comunicativo que você não seja bom em comunicação. Talvez você só não seja tão bom quanto alguém que você conheça. Então valide suas competências, valide suas habilidades. E aí a próxima pergunta é: como eu posso criar valor no ambiente onde eu estou inserido com essas qualidades, com a combinação dessas qualidades? E aí você começa a olhar, por exemplo, então, se eu sou uma pessoa que eu sou gentil, se eu sou uma pessoa que eu sei ajudar as pessoas, se eu sou uma pessoa preocupada com os outros, ou seja, eu tenho empatia, vamos colocar só essas três para a gente deixar esse exercício super simples. O próximo passo é, como eu posso criar valor para minha família com essas qualidades? Então eu posso ligar mais para as pessoas queridas e perguntar como elas estão?
Eu posso ligar para os meus amigos, para pessoas que eu sei que estão passando por algum momento desafiador e dizer, eu só queria te falar que eu tô por aqui. Eu posso perguntar para os meus colegas de trabalho que estão super assoberbados e perguntar como que o meu trabalho pode ajudá-los nesse processo. Como que a gente pode unir forças para fazer esse trabalho. Então, por incrível que pareça, meus queridos, aí você deve estar olhando e falando assim, mas não é possível que é simples assim. Só que ela não consiste em um único movimento e uma única ação. Consiste num exercício de autoconsciência e, a partir daí, um movimento direcionado e focado para que você possa fazer isso. Neste momento, vocês podem observar que tem uma cigarra que está completamente empoderada, gritando atrás dessa live. E não tem absolutamente nada que eu possa fazer para tirar essa cigarra daqui. Então a gente vai tocar essa live com ela mesmo no fundo. Porque esse é o ponto, meus queridos. Nada impede uma atuação empoderada. Essa é uma vantagem que a gente vai falar no final. Quando eu faço o uso consciente dessas habilidades, vocês estão rindo, né? Tá divertidíssimo. Quando eu faço o uso consciente dessas habilidades e eu coloco isso em ação, acaba acontecendo um pouquinho do que aconteceu agora, sem a gente combinar. Os fatores externos, eles se tornam menos relevantes pra gente. Eu queria que essa live tivesse interferência sonora? Lógico que não. Eu preparei tudo que eu podia para que a gente estivesse no maior silêncio possível? Mas, na grande maioria das vezes na nossa vida, nós vamos ter interferências de situações com as quais a gente jamais previa. São os famosos saques que a vida vai fazendo. E eu tô dando um exemplo super simples dessa interferência de ruído. E a grande questão é que quando você está conscientemente usando as suas habilidades com a certeza e a intenção genuína em gerar valor, as vozes externas têm menos poder de te influenciar. Essa é uma das grandes belezas do processo de você assumir o seu poder pessoal. O segundo ponto é que você deixa de se comparar com status que na nossa mente são merecedores de poder pessoal. Tem muita gente que chega pra mim aqui no direct de uma forma super fofa e ao mesmo tempo desesperada. Porque, eu acreditei a minha vida inteira que enquanto eu não tiver um cargo de diretoria, eu não vou me sentir poderoso. E esse é o segundo aspecto crucial do poder pessoal. Quais são as suas crenças sobre poder pessoal? Esse é um exercício bacana de fazer. Quais crenças eu tenho sobre poder pessoal que me ajudam? E quais crenças sobre poder pessoal me atrapalham? A gente já tem uma pergunta aqui. Aliás, mandem as perguntas de vocês, tá? Verônica tá perguntando aqui. O poder pessoal fortalece a resiliência? Um olhar diferente para as dificuldades? Sim, muito. Porque, como eu disse agora há pouco, o poder pessoal é sobre o uso consciente das suas habilidades com o propósito de gerar valor no ambiente onde você está inserido. Quando você tem essa consciência desse positive radio, que é a clareza de que a vida vai fazer saques e que isso é inevitável, que você não tem como controlar ou mudar isso, se você estiver constantemente fazendo depósitos, ou seja, eu estou de forma consciente criando valor ao meu redor, eu posso até ficar abalada diante de um grande saque. Mas ele não necessariamente faz eu invalidar as coisas positivas que eu tenho. E esse é um segundo olhar
que a Universidade de Harvard traz sobre o conceito de otimismo, que tem a ver com poder pessoal, que eu já vou trazer para vocês. A Dani está perguntando aqui, poder pessoal e accountability devem estar muito ligados, né? Faz sentido? Faz, mas eles andam de forma paralela. O que acontece, Dani? Quanto mais eu tenho clareza do meu poder pessoal e da minha forma de atuação, mais eu assumo a responsabilidade por mudar as coisas que eu não quero na minha vida. Então eles meio que se complementam. Quanto mais eu fortaleço a minha percepção de poder pessoal, mais fortalecimento eu consigo utilizar nas mudanças das coisas que eu não gosto. E aí, o que é bárbaro nesse processo? O poder pessoal, ele não substitui o autoconhecimento, ok, gente? Eu volto a falar para vocês. Por que o autoconhecimento é um fator decisivo para o poder pessoal? Porque, de novo, você tem certeza daquelas qualidades inerentes a você. Então, se alguém virar para mim, por exemplo, e disser o seguinte, Má, você é muito acelerada. Isso não vai me abalar. Eu vou olhar e vou falar assim, vá, você descobriu isso sozinho? Porque eu tenho clareza dessa qualidade minha. E eu tenho clareza, igualmente, que se eu usar em excesso essa qualidade, ela facilmente vai virar um defeito. Então, se alguém trouxer isso em forma de feedback negativo, Márcia, é muito acelerada. Eu vou ter uma consciência de olhar para isso e falar o seguinte, cara, eu devo estar passando do limite disso. Mas eu não vou falar, ai gente, eu sou tão acelerada, né? Olha que coisa horrorosa. Não, eu sei que isso é uma qualidade. Mas se eu usar isso ou em excesso, ou no momento errado, ou com as pessoas que têm um timing diferente do meu, ela pode ser percebida como um defeito. Quanto mais clareza eu tenho das minhas habilidades, menos as vozes externas interferem a minha percepção sobre mim mesma. Tá claro isso? E a Sibeli tá falando autoconsciência é a base. Exatamente. Exatamente. Agora, se alguém virar pra mim e falar assim, Marcela, você é muito egoísta. Eu vou olhar, eu tenho certeza absoluta que esse não é um defeito meu. Porém, olha que interessante como o poder pessoal é decisivo. Oi, Lu! Isso não significa que eu não tenha tido alguma atitude que deixou o outro com essa percepção. Então, olha que interessante. O poder pessoal, ele é centrado. Eu sei que eu não sou egoísta. Mas, se você me diz isso com o poder pessoal, que é esse equilíbrio dessa clareza, eu vou dizer o seguinte, me conta o que eu fiz que fez você ter essa impressão de mim. Porque o fato de eu não ser egoísta não significa que eu não tenha tido alguma atitude que trouxe essa percepção para o outro. E o poder pessoal é lindo por isso, porque essa consciência não deixa a voz externa ecoar internamente, mas ela também não faz você não olhar para isso de uma forma inteligente. Vou te dar um exemplo. Eu posso ter tomado alguma decisão sem perguntar para as pessoas envolvidas diretamente o que elas gostariam, o que é importante para elas. E olha que interessante, o fato de eu ser acelerada em excesso pode dar a impressão de egoísmo. Entendem como essas relações se equacionam? E aí, a autoconsciência faz eu perceber o seguinte, opa, o uso em excesso das minhas qualidades se transforma em defeitos. Sim, senhoras e senhores, só que isso não tira o meu poder pessoal. Isso me dá elementos para que eu equilibre o uso das minhas qualidades e eu resgate a minha forma poderosa de atuar.
Por isso que a base desse exercício do poder pessoal é consciência das minhas melhores qualidades e das minhas habilidades e como eu posso criar valor nas minhas relações ao redor de forma consciente. Isso não significa agradar os outros. Isso significa usar as minhas qualidades de forma consciente. Quando eu faço isso, de novo, eu estou fazendo não porque eu quero a sua aprovação, mas porque eu quero de fato atuar cada vez mais validando momentos de impacto quando eu estou usando o meu poder pessoal. Gente, isso é tão mágico. Quem precisar depois, assiste essa parte de novo. Porque é aqui que você vai tendo mais consciência desse uso. Marcela, e se eu tô fazendo porque eu quero cookies, que eu quero aplausos? Isso não é poder não é poder pessoal. Isso é uma necessidade, provavelmente uma carência de reconhecimento para que você tente se sentir poderoso no seu ambiente. É outro assunto. Olha só, ali tá falando assim, e muito porque às vezes a percepção do outro na verdade é de si mesmo. Super deu para entender o seu comentário, lógico. Às vezes é a carência do outro que está sendo manifestada. Mas nada impede que eu tente compreender o impacto do meu comportamento no outro. Porque, gente, quando se trata de pessoas, intenção não é igual a resultado. E quando eu faço um exercício exatamente ali, de forma consciente e com humildade, eu não vou pegar aquela agressão para mim. Eu não vou acreditar que eu sou egoísta. Mas eu vou perceber que aquela pessoa que é do meu círculo social, se eu agir dessa forma, eu vou parecer egoísta com ela. Simples assim. E se eu parar de olhar dessa forma, eu não quero agradar essa pessoa, eu quero usar o meu poder pessoal, percebe? Eu quero fazer o uso consciente do meu poder pessoal, não é para agradar o outro, é para que eu me fortaleça dentro das minhas habilidades. Eu percebo que com aquela pessoa, com aquele indivíduo, deixá-la fazer parte da construção faz com que eu atue de forma mais poderosa. Porque o que é poder? Oi, João! Oi, Fefe! Bem-vindos! O que é poder? Nada mais é do que o uso consciente daquilo que você ganhou de presente da vida. Poder é o uso consciente daquilo que você ganhou de presente da vida. Quando você compreende o que de fato é poder, ninguém tira isso de você. Então essa é uma dica de um exercício super importante sobre poder pessoal. Se na tua concepção o seu poder pessoal pode ser retirado de você, isso não é poder pessoal. Porque eu posso perder meu cargo, eu posso perder meu status, eu posso perder uma série de coisas. Mas se eu compreender o que é poder pessoal, eu não me sinto ameaçada por absolutamente nada, porque ninguém é capaz de tirar de você as suas melhores qualidades, a não ser você mesmo. E esse é o ponto-chave dessa live. A única pessoa que pode tirar de você o seu poder pessoal é você não validar isso como algo inerente, como algo com o qual você já nasceu. E aí você pode dizer o seguinte, cara, mas eu tô há 3 anos tentando concurso público e não consigo entrar. Eu tô há 2 anos tentando me colocar no mercado de trabalho e ainda não consegui. Como que eu acredito no meu poder pessoal sem isso? É por isso que na Universidade de Harvard, o psicólogo Ed Jenner,
ele chegou a uma conclusão muito legal, que é o seguinte: se você não cria marcos na sua vida que mostram o valor que você está criando com esse poder pessoal, você vai inevitavelmente associar eles a conquistas materiais. A Cibele falando, precisava dessa live, sua linda. Se você não cria marcos que faz com que você perceba o valor que você está agregando nessa sua jornada, você vai ficar condicionado somente a conquistas externas. E é por isso, gente, que tantas pessoas maravilhosas não conseguem reconhecer o poder pessoal que mora dentro delas. Faz sentido isso pra vocês, gente? E aí vem uma segunda coisa muito legal, que é sobre o otimismo e o poder pessoal, que eu vou correlacionar com vocês. Prestem atenção. O conceito de otimista, dentro da pesquisa de neurociência comportamental e da Universidade de Harvard, ela atribui algumas condições. A primeira delas é você não deixar os acontecimentos ruins que te acontecem invalidarem os outros acontecimentos. Então, por exemplo, eu, não consegui a vaga que eu queria na minha empresa. Mas, cara, eu atingi metas. Eu tenho relacionamentos saudáveis dentro do meu time. Eu ajudei as pessoas a crescerem. Então, percebe? Eu fiz tudo isso, mas eu só consigo olhar para aquela vaga que eu não conquistei. Se eu não crio esses marcos de forma consciente, a minha mente mente. Eu não vou conseguir enxergar tudo isso. Aquela pessoa que não passou no concurso público, mas dedicou o ano inteiro para cuidar da sua avó que estava debilitada, ela consegue, mesmo tendo feito uma das ações que mais vai deixar legado na vida dela, ser invalidada por causa daquele único episódio. Por isso que poder pessoal é uma escolha consciente advinda de autoconhecimento e expansão de consciência. O segundo fator do otimismo, que tem a ver com poder pessoal, é você não deixar um acontecimento negativo transbordar para as outras áreas da sua vida. Então, pode ser, por exemplo, que na sua vida pessoal você, não tenha um relacionamento amoroso que você gostaria. Mas na sua carreira você está desenvolvendo projetos. Com os seus amigos você tem saído para se divertir. Quando você está sozinho, você está cuidando de você. Percebe? A pessoa que faz essa identificação consciente do poder pessoal, ela entende que um pedacinho dessa área, um pedaço da vida dela, precisa de atenção. Mas ela não é capaz, por esse nível de consciência, de validar ou de invalidar essas outras questões. Porque ela sabe que está aqui, ela sabe que está presente, ela sabe que é parte inerente do dia a dia dela, todas essas outras coisas. E ela sabe, inclusive, que seria uma tremenda de uma injustiça se ela invalidasse todas essas coisas para isso. O Marcelo tá falando aqui pra gente. Deixa eu ler aqui, peraí. Tem uma pergunta aqui. O poder pessoal pode variar de acordo com o momento da vida que a pessoa está passando? A percepção do poder pessoal pode. E é exatamente por isso que eu tô falando pra vocês. Tô mandando aqui pra elas. Olha só, essa é a pergunta principal. A minha percepção do meu poder pessoal pode variar, mas o meu poder pessoal tá aqui. Eu não acabei de falar pra vocês, o meu poder pessoal é inerente à minha condição humana. As minhas habilidades
E lembra, poder é igual a potencial. Eu tenho poder de fazer o bem para você, mas eu posso escolher não fazer isso. E não porque intencionalmente eu não quero, mas porque eu não acredito nele. Ou porque eu não tô olhando para ele como algo verdadeiro. Ou porque eu tô olhando tanto para as coisas que estão faltando que eu invalidei aquilo que é presente. Faz sentido isso para vocês, gente? Tudo bem até aqui? Dá um ok aqui para mim. Bem-vindos quem tá chegando. Um outro fator do otimismo, que essa é a grande chave desse processo, é o como que eu vou fazer com que esses aspectos tenham mais relevância na minha vida. E aí vem o que a gente chama de estender momentos felizes. Eu queria abrir um parênteses aqui, de novo, sem julgamentos, tá, meus queridos? Mas cada vez que eu tenho estudado mais sobre a neurociência, me preocupa mais o que a gente acaba fazendo com a gente mesmo. Primeira coisa, muitos de nós, por não ter essa informação, não ter essas ferramentas, duvida do próprio poder pessoal. Esse é um ponto. Quando eu duvido do meu poder pessoal, eu não uso ele de forma consciente. Se eu não uso ele de forma consciente, os eventos negativos ganham mais força na minha vida. O meu cérebro é programado para me proteger. Qual é o mecanismo de defesa natural do cérebro quando esses eventos externos negativos começam a adentrar minha vida, quando a vida vem fazendo saques? O que acontece é que eu busco fuga. Eu busco anestesiar a dor. E aí, por exemplo, foi comprovado que o uso da cocaína, drogas no geral, né? Mas o uso da cocaína, por exemplo, ela é capaz, inclusive, de matar os receptores de neurotransmissores de serotonina, ocitocina e uma série de outros componentes que são capazes de gerar bem-estar. Então, olha qual é o problema das fugas. Eu fujo da dor e essa fuga, e principalmente com o uso contínuo de drogas como uma cocaína, por exemplo, eu vou diminuindo a minha capacidade de sentir prazer nas mínimas coisas. Então, o problema é que essa fuga que a gente tem, que a gente sente, ela faz com que a gente se distancie ainda mais do nosso poder pessoal, da nossa percepção e daquilo que de fato nos alimenta. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Sem nenhum julgamento para nenhuma escolha. Mas uma coisa é eu escolher com informação. Quando eu escolho com informação, é escolha. Se eu estou fazendo coisas sem informação, eu estou apenas fugindo. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de fugir da dor, eu me alimento de ferramentas que conseguem me abastecer enquanto ser humano. Eu consigo ativar o meu olhar para as minhas qualidades e eu começo, por escolha, decido colocar em prática para fazer a diferença no ambiente onde eu estou inserido. De novo, por que isso tem um valor muito grande? Porque fazer isso não necessariamente está esperando algo em troca. Quando eu estou fazendo esse movimento de criar valor com o uso das minhas qualidades, eu não estou condicionando isso a algum reembolso da vida. Lembra, eu estou fazendo isso como depósito. Por quê? Quando a vida vier e fizer o saque dela, eu tenho saldo na conta. Caramba, essa vaga que eu queria não veio agora, mas olha quantas pessoas eu ajudei. Olha quantas coisas eu aprendi esse ano. Olha quantas coisas aconteceram. Então, peraí. Ainda não cheguei onde eu queria. Mas eu já provei para mim mesmo que eu tenho uma série de condições para poder fazer mais coisas.
O que acontece que eu quero mostrar para vocês é que no momento desse saque da vida, a minha mente tá fresca das conquistas e das coisas, porque eu estou fazendo isso de forma consciente todos os dias. Então, eu fico triste, eu posso ficar arrasada, mas eu não invalido as coisas positivas e as coisas boas. E aí, meus queridos, a gente transforma a percepção da nossa vida ao nosso redor. Todo mundo fala assim, como é que eu uso o poder pessoal, por exemplo, para ressignificar meu passado? Para ressignificar minha relação com meus pais, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, os pais são os culpados mais inocentes que existem. Então, se você quer culpar seus pais por algo de ruim ou por algo que te faltou, culpe-os também pelas coisas maravilhosas que você se transformou. Então, por exemplo, se você quer culpar seus pais pela ausência, culpe-os também por essa pessoa super independente que você se transformou. Isso não é romantizar as coisas equivocadas, mas é uma forma inteligente de ativar o teu poder pessoal por um único motivo. Você não tem como mudar o que já aconteceu. Então, se você não aprender a olhar para isso de uma forma que te fortaleça, isso vai ser um gatilho de fraqueza o tempo inteiro. Faz sentido isso para vocês, gente? A Flávia tá dizendo aqui, para outras drogas lícitas, jogos eletrônicos, por exemplo, também funciona assim? Quando o cérebro anestesiado e com o prazer que o jogo dá, vai se perdendo a percepção? Sim, com certeza. Obviamente que você não necessariamente altera quimicamente o cérebro como uma droga que eu acabei de comentar, que foi uma pesquisa que foi feita com a cocaína. O açúcar tem esse mesmo efeito. Não subestimem, não pensem que é só uma droga ilícita. O açúcar, que é super dentro da lei, ele tem esse fator de anestesia, de analgesia, inclusive. Então, o que a gente precisa entender é que uma coisa é eu tomar uma taça de vinho, se você não tem dependência de alcoolismo, porque eu quero celebrar um momento importante. Porque eu quero ter um momento de confraternização. A outra coisa é porque eu quero esquecer do que está acontecendo comigo. Você vai perceber, por exemplo, inclusive, que o teu limite para o álcool muda. Então aqui você toma uma tacinha, 2. Aqui você toma 2 garrafas, quando você vê, você já está completamente fora de si e a ressaca é daquele jeito. Então, entendam, não é que necessariamente você não pode usar as telas, usar isso. É sobre com qual pretexto eu estou fazendo uso disso. Não estou falando das drogas, tá? Aqui a gente está falando de tela. Uma coisa é eu quero saber o que está acontecendo com os meus amigos. A outra coisa é eu não quero olhar para minha vida, então quando eu menos espero, faz 2 horas que eu estou no Instagram vendo a vida dos outros. Isso é uma forma de analgesia, sem sombra de dúvidas. Então, se você quer usar a tela, por exemplo, como é que você pode usar a sua rede social para se nutrir de coisas fantásticas? A primeira coisa, olha, você quer aumentar seu poder pessoal? Dá uma olhada para as pessoas que vocês seguem. Elas te inspiram? Ou elas são só fontes de comparação que fazem você se sentir ainda mais para baixo? Os seus comportamentos e os seus hábitos, eles fortalecem o seu poder pessoal ou eles retroalimentam uma percepção inferior de você mesmo? De novo, nós estamos falando sobre escolhas conscientes. E aí, quem tiver perguntas, podem ir mandando como o pessoal está fazendo, isso é maravilhoso. Eu queria deixar esses 3 exercícios, é uma live, a gente já faz quase 1 hora que a gente está aqui, mas a ideia principal é deixar pequenos exercícios práticos e simples para que você possa fazer uma ressignificação desse seu processo de valor pessoal, de poder pessoal e comece a mudar o teu modus operandi.
Para isso, eu gostaria inclusive de recomendar alguns livros para vocês. O primeiro deles se chama Mindset, que é um livro maravilhoso da Carol Dweck, que ela mostra a maneira como a gente enxerga os desafios, diz em grande medida se eu me sinto mais ou menos empoderada diante da vida. Não significa, de novo, gente, que nós não vamos ter desafios ou não vamos ter situações desafiadoras. Vamos ter tudo isso. Tudo isso vai acontecer, tudo isso vai ser extremamente presente nas nossas vidas, porque essa é a realidade. Tentar buscar uma vida longe de dissabores é uma vida de fuga. E uma vida de fuga dificilmente vai encontrar poder pessoal. Então, não tenha medo de se machucar. Coloque energia no fortalecimento das suas competências emocionais e relacionais para que esses acontecimentos externos tenham menos efeito sobre você. É sempre de dentro para fora. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente de novo em mais uma live. Queria lembrá-los de que somos muito mais incríveis do que a gente pensa ou mesmo acredita. E que o teu status social, que a tua conta bancária e que o cargo que você exerce não está relacionado ao quão poderoso você é. A hora que você acreditar nisso e viver isso com verdade, você vai perceber que as grandes conquistas que você fez já estão acontecendo na tua vida. E talvez você não tenha dado nem bola para elas, não esteja nem se dando conta disso. E isso pode ser que já esteja acontecendo. Então, meu convite, imagina, obrigada a vocês por estarem aqui. Se vocês acharem que isso pode contribuir com outras pessoas, meu convite é compartilhem, marquem as pessoas para que elas possam assistir, porque a nossa sociedade precisa de uma ressignificação imensa e existem ferramentas para isso. Se você estiver passando por momentos onde isso esteja acima de você, acima das suas condições, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure ajuda. Nós não somos super-heróis e existem momentos da nossa vida que mesmo que você não saiba ou não identifique o seu poder pessoal, ele está presente. Mas às vezes a gente precisa de ajuda para poder olhar para ele. Então, que vocês se lembrem desse processo. A Vê tá falando o tempo todo acontece em situações difíceis. Penso sempre na live que você fez com o André, ele disse, o inverno sempre chega e precisamos nos preparar para eles. Exatamente isso, meus queridos. Sintam-se agasalhados por conhecimento e conhecimento que não é aplicado não vira sabedoria. Então, meu convite começa agora. Obrigada. Um beijo muito grande para vocês e vamos juntos.